Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Nosso Lar de Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A gente não sabe agora até onde a gente chega, né? Então sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma pequena leitura antes de nos apresentar, para acerenar os corações, as mentes. Então, do livro Minutos de Sabedoria, o item 175. Seja alegre e otimista. Deus está dentro de você. Não faça como os tolos que pensam que Deus está muito longe, sentado num trono de ouro. Nada disso. Não o procure nas nuvens ou nas estrelas, tão alto que não o possa atingir. Ele está dentro de você e lhe fala silenciosamente pela voz de sua consciência. Procure descobri-lo vivendo com pureza de coração e amando a todos como a si mesmo. Então vamos rogar a esse Deus amado, nosso Pai, que nos envolva, e cada um de nós, aqui, nos seus lares, sejam envolvidos pelos espíritos amigos, aqueles que nos cuidam e que nos amparam, sob o comando do amado Mestre Jesus. Que assim seja. Eu sou Ana Rita, trabalhadora voluntária deste Centro Espírita. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente do item carregar sua cruz. Kardec inicia esse item com uma fala de Jesus, aonde ele diz: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Na sequência, isso está em Lucas. Na sequência, ele pega um versículo que está em todos os evangelhos. Todos os evangelistas falaram, repassaram essa fala de Jesus. Então Jesus, chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Então, nesses versículos, nós vemos que Jesus nos chama de uma forma bem amorosa, né? De uma forma bem tranquila, ao trabalho. Aquele que vem nos meus passos. Seguir os passos de Jesus para nós hoje parece a maior dificuldade do mundo. Porque seguir os passos de Jesus hoje para nós, principalmente nessa era em que nós estamos vivendo, que estamos tão presos ao mundo material, em que o consumo material pesa muito na nossa economia,
em que nós achamos que não seremos felizes se não tivermos o celular mais moderno, se não tivermos o carro mais potente, se nós não tivermos em nossos armários a roupa da moda, a roupa de marca. Então, para nós, a ideia que nós temos de seguir Jesus é abandonar tudo isso. É viver como um monge, afastado de tudo, vestido de linho cru, sem conforto algum, sem nenhuma regalia. Porque foi essa a imagem que nós criamos ao longo dos séculos. Foi a imagem que nós vendemos aos seres humanos que nos cercavam ao longo dos séculos. Esses dias eu estava fazendo uma leitura sobre a história do cristianismo, sobre como que as coisas foram acontecendo desde a partida de Jesus. Os primeiros 300 anos do cristianismo, ele era ainda puro, ele ainda trazia consigo a pureza desses ensinamentos de Jesus. Aqueles que vivenciaram, aqueles que morreram nos circos romanos, eles se entregaram de corpo e alma às pegadas de Jesus. Eles pegaram as suas cruzes e seguiram Jesus. Mas a partir desses primeiros 300 anos, provavelmente todos nós aqui, passamos a adaptar os ensinamentos de Jesus àquilo que nos interessava. Eu digo nós, porque com certeza todos nós que estamos aqui hoje buscando a pureza do Evangelho de Jesus, somos aqueles que ao longo da história desvirtuamos a palavra de Jesus. E não sou eu que estou dizendo isso. Reclamações vão falar com a dona Joana de Ângeles, porque ela que disse que nós que hoje estamos aqui buscando a doutrina espírita como a nossa meta de vida, somos os cristãos falidos. Porque a maioria de nós, se a gente prestar atenção, os primeiros ensinamentos da doutrina espírita, se a gente voltar lá atrás, os primeiros grupinhos de estudo que nós participamos, quando a gente começou a ouvir falar do Evangelho, ouvir falar de Jesus, Livro dos Espíritos, nada disso nos soou estranho. Nada disso pareceu novidade. São muito poucos os que num grupo de estudo falam: nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse jeito. Aqueles que não estranharam os ensinamentos, podem ter certeza. Estava naquela leva que Humberto de Campos descreveu lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Estava lá naquela leva em que Ismael, chorando, falou para Jesus: e agora? E Jesus falou: vai lá naqueles locais sombrios e chame todos aqueles que um dia conheceram o Evangelho e se desvirtuaram. Leva eles para lá. Nós vamos fazer lá a pátria do Evangelho. É claro que não está com essas palavras, né? Vocês não vão encontrar essas palavras lá no livro, mas quando vocês lerem, encontrarem lá a conversa de Ismael com Jesus, a última conversa, não são os primeiros que foram trazidos para cá. Os cristãos falidos foi a última leva que veio para cá. E estamos aqui hoje, tentando aprender novamente o Evangelho e tentando colocar em prática nas nossas vidas. Mas Kardec faz um comentário
sobre essas passagens. Não está na íntegra aqui, como a gente fala. Fica de lição de casa, vai lá no capítulo 24. Esse item é um item curtinho, é o último item do capítulo 24. E tem as considerações de Kardec. Eu peguei uma frase só aqui. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Nas nossas reuniões mediúnicas, acredito que em muitos locais aconteça o mesmo. Normalmente, quando chegam alguns amigos nossos de outras eras, a primeira coisa que eles nos falam, quem está ali na reunião, principalmente quem está dialogando com eles, é ser chamado de hipócrita. Primeira frase, seus hipócritas. Por quê? Porque fica difícil para quem nos viu lá atrás, fazendo mau uso do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus, hoje estarmos aqui nos esforçando para colocar em prática na nossa vida esses ensinamentos. E aí eles vêm, e é muito importante quando nós somos chamados de hipócritas. A gente geralmente agradece para eles, porque é aquele momento em que nós começamos a prestar atenção em nós. Será que hoje eu já compreendo alguma coisa dos ensinamentos de Jesus? Será que hoje eu já entendo alguma coisa do que Jesus veio nos ensinar? Porque a doutrina espírita, ela veio através das comunicações, da espiritualidade superior, os ensinamentos, reforçar o que Jesus já tinha trazido. Veio esclarecer, veio trazer a chave. Kardec fala, né? Que a doutrina espírita é a chave que nos liga a Jesus. E aí, quando nós somos questionados pela nossa fé, quando nós professamos a nossa fé, é uma grande oportunidade de nos autoconhecermos. E aí ele complementa: lamentai-lhes a cegueira desses que nos criticam, porém não os maldigais. Muito pelo contrário, aqueles que duvidam da nossa fé são nossos incentivadores, são nossos professores. É através deles que nós vamos fazer o nosso autoconhecimento, nossa autoavaliação. O problema é que normalmente nosso orgulho, nosso egoísmo ainda está meio exaltado e a gente se revolta. E aí a gente quer bater naquele que nos apontou o defeito, a ferida. Mas é uma grande oportunidade. Aí eu trouxe um texto de Emmanuel, que está no livro Mãos Unidas, em que ele nos explica um pouquinho sobre o que é essa cruz que Jesus nos fala. Porque no nosso subconsciente, na nossa trajetória milenar, nós trazemos a imagem da cruz, do sofrimento pelo qual Jesus passou. Então a gente relaciona o nosso sofrimento com a cruz. Ah, minha sogra é uma cruz que eu carrego na minha vida. Minha esposa, meu marido é a cruz que eu tenho que levar na minha vida. Aí Emmanuel vem e corta nosso barato na linguagem popular, né? E nos diz que carregar a nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor do trabalho que Ele próprio nos confiou.
Então, quando eu digo que fulano é uma cruz que eu carrego, que Beltrano é a cruz que eu carrego, é a cruz que eu escolhi para carregar. Eu sou responsável por aquela cruz. A cruz não cai nos meus ombros de graça. Não cai aqui, eu estava passando, veio alguém e jogou uma cruz no meu ombro. Não. Foi responsabilidade assumida. Mas como que eu assumi essa responsabilidade? Quando, naquele passado, naquela outra passagem, eu pratiquei o mal. E o que é o praticar o mal? Eu assassinei, eu esquartejei. Não! O mal é simplesmente a ausência do bem. Alguém que eu tinha que praticar o bem e eu não pratiquei o bem. Eu fiz o mal. Então, aquele que vem junto comigo, que me dificulta a caminhada, que se torna o peso da minha caminhada, provavelmente é alguém que eu magoei, que eu fiz sofrer, que eu não dei a atenção necessária, que eu fiz algo para que ele estivesse ao meu lado. E Emmanuel continua. E na adesão ao compromisso esposado, urge não esquecer que as nossas dificuldades podem ser modificadas, mas não extintas. Quando eu começo a reconhecer que aquele meu sofrimento, aquela cruz que eu carrego, que pode ser também uma dificuldade emocional, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, qualquer que seja, essa dificuldade ela pode ser amenizada. Como? Quando eu mudo meu ponto de vista sobre a situação. Quando eu olho para aquele fardo e lembro que aquele fardo, primeiro, fui eu que coloquei nas minhas costas. É um resultado da lei de ação e reação. Então, se aquela pessoa, se aquela dificuldade se apresenta na minha vida, primeiro passo é a resignação. A resignação não é acomodação, a gente já falou muito sobre isso. Resignação é a aceitação. Puxa, se esse filho problemático nasceu dentro do meu lar, eu tenho minha cota de responsabilidade. Vou fazer o meu melhor. Mas ele tem o livre-arbítrio dele e ele vai seguir o caminho como ele quiser. Mas eu fiz o meu melhor. Eu me resigno, eu aceito e faço. A doença física, eu vim com uma limitação. Vamos falar de uma doença moderna. Não é o Covid. O diabetes. Quantas pessoas já nascem com essa deficiência orgânica? Porque é uma deficiência. O organismo não produz uma substância que é a insulina e daí dá o desequilíbrio. Não estou falando da adquirida, que é consequência dos nossos maus hábitos atuais. Aquela que a pessoa nasce. Se ela se resigna, eu vou ter que cuidar da alimentação, exercício físico, isso e aquilo. Não vai ser extinta a doença. A doença vai estar ali. Mas eu sofro menos. Porque eu consigo caminhar com aquela dificuldade. Eu consigo trabalhar, eu consigo amar, consigo ajudar. Mas ela está ali. Quando eu chegar lá no ponto final, vou chegar bem. Sem obstáculos, cairíamos na inércia e é forçoso avançar, sem esmorecer para evoluir. Deus não nos obriga a nada, Ele nos dá o livre-arbítrio. Eu evoluo se eu quiser. A gente pensa assim, não estou com vontade de evoluir nessa encarnação, vou estacionar. Não vou fazer o mal, mas também não vou fazer o bem, vou ficar aqui paradinho, vegetando.
eu entro na inércia. Mas se eu ficar nessa inércia, uma encarnação, 2, 3, eu não cresço. E aí eu sofro. Porque todos nós, sem exceção alguma, amamos e somos amados por alguém. Sem exceção alguma, todos nós vamos sentir falta do ser amado. E o ser amado avança, vai em frente e nós ficamos para trás. Nós sofremos. Sofremos pela nossa escolha, pela inércia. Então, os obstáculos, eles vêm como uma motivação para o nosso crescimento, para a nossa caminhada. Tem uma historinha que fala, vou tentar resumir aqui, sobre a borboleta. Um homem estava passando, viu um casulo, uma borboletinha tentando sair do casulo. Ele se compadeceu da borboleta, foi lá, abriu o casulo. A borboletinha caiu e morreu, nunca conseguiu voar. Porque aquele esforço para ela sair do casulo, arrebentar o casulo, é o que fortaleceria as asinhas dela para ela seguir em frente. Então, sem o obstáculo, sem o sofrimento, nós não crescemos. Ou como a gente comenta às vezes nos nossos grupos de estudo, a gente não cria casca, a gente não se fortalece. Em quaisquer circunstâncias, cumpre-nos trabalhar, aceitando-nos com as imperfeições que ainda trazemos, realizando o melhor ao nosso alcance, a perceber que sem o conhecimento das nossas próprias fraquezas, tombaríamos no orgulho. Às vezes nós ouvimos, nós mesmos às vezes falamos, né? Eu sou tão imperfeita, eu não tenho capacidade para fazer isso. Ou a gente fala, quando a gente cita, né? Chico Xavier fazia tal coisa. Mas o Chico era o Chico, né? Eu não tenho a capacidade dele de fazer. Mas o Divaldo? Não, o Divaldo é o Divaldo. Então nós temos que aceitar nossas limitações. Eu não sou o Divaldo, eu não tenho a capacidade que o Divaldo tem de ir lá e acolher mais de 5.000 crianças. Mas eu posso tratar bem uma. Eu posso tratar bem um idoso. Eu posso tratar bem uma pessoa que está passando ali na rua. Eu não preciso alcançar os números que os grandes espíritos alcançam. Mas eu posso fazer minha partezinha. Opa, eu tenho essa minha imperfeição. Tenho a minha dificuldade. Meu orgulho ainda me faz eu tremer na base para não fazer tal coisa. Mas essa minha fraqueza será superada. Ouvir remoques e reprovações, aguentando os aguilhões candentes da acusação e da crítica, aprendendo que sem isso não conseguiríamos efetuar os nossos singelos exercícios de paciência e de humildade. Esses remoques, essas reprovações, as críticas, nós costumamos olhar para isso e pensar, não, mas esses são os grandes lá que são criticados, são os grandes que assumiram a doutrina e que vão ser. Não, todos nós, a partir do momento em que nós escolhemos o caminho de Jesus, em que nós fazemos a nossa opção, nós começamos a ser criticados por aqueles que nos cercam. Não precisa ir longe. Familiares não vão entender, amigos não vão entender, a sociedade não vai entender, companheiros de trabalho, mesmo dentro da doutrina, não vão entender. Mas nós temos que aprender a trazer essas críticas, essas acusações, como material de trabalho. Opa! Por que estão falando isso? Eu tenho que me analisar. Nossa, será que eu exagerei aqui? Será que eu podia ter feito diferente ali? É começar a se repensar. A nossa primeira reação, normalmente, é terceirizar, né?
é colocar a culpa no outro. Mas Emmanuel nos traz a flechinha direcionada para nós. Então, antes de eu colocar a culpa no outro, o fulano é ruim, está falando mal de mim. Não, se ele falou mal, há alguma coisa. Pode ser que seja engano dele, eu estou fazendo certo, ele está enganado. Mas será que eu estou fazendo certo? É essa análise. Não precisamos fazer grandes mudanças. Opa, eu cheguei lá no centro e não dei bom dia para ele, acho que isso ele ficou nervoso. Vou prestar atenção, da outra vez eu vou passar e vou dar bom dia. Porque às vezes a pessoa estava carente, estava necessitada de um bom dia e a gente na nossa tribulação do dia a dia não deu bom dia. E aí ele nos acusa. A maioria que escolhe o caminho do trabalho com Jesus certamente já ouviu e se não ouviu vai ouvir. Mas não é você que está frequentando o centro espírita? Não é você que se diz espírita e está fazendo isso e está fazendo aquilo? E a gente ouve muitas críticas, muitos remoques. Reconhecer em todos os empeços da estrada, os empecilhos, que transitória incompreensão alheia é parte importante do programa. A gente já comentou. É matéria de estudo. De quando em quando ela nos sacode as construções espirituais, verificando-lhes a firmeza. E às vezes, em semelhante prova, nos desnuda a solidão. Alguém já falou, eu não lembro o autor da frase, quem lembrar, que o caminho com Jesus é solitário. Acho que até que foi Emmanuel mesmo. Quando nós escolhemos caminhar com Jesus, nós começamos a experimentar a solidão. Nós começamos a experimentar o abandono. E isso é uma provação para nós. Porque se nós pensarmos bem, Jesus tinha os discípulos, tinha os apóstolos, tinha a multidão, mas no momento da provação dele, ele estava só. Ele foi sozinho para a cruz. E nós experimentamos essa solidão. Quantas vezes nós sentimos falta? Se eu pudesse comentar isso com alguém, conversar com alguém sobre isso. E não encontramos, porque não somos compreendidos na nossa escolha de caminhar. É essa solidão que Emmanuel nos fala. Entretanto, é preciso que seja assim. De tempos a tempos é imperioso atravessar a solidão, a fim de que sejamos impulsionados ao esforço máximo, porque sem esforço máximo não obteríamos a desejada renovação. Muitas vezes, quando nós experimentamos a solidão, quando nós experimentamos o abandono de amigos, por conta da nossa escolha de caminhada, nós desistimos também. Nós optamos, não, eu acho que eu estou fazendo errado mesmo, eu acho que eu tenho que ficar lá junto com as pessoas que estão me criticando, porque senão eu vou ficar só. Só que quando nós abandonamos a nossa caminhada, a impressão que nos dá é que essa solidão aumenta ainda mais. Porque quando nós voltamos para aquele meio em que nós já havíamos saído, nós não encontramos mais ligação, não encontramos mais pontos em comum e a solidão aumenta. Então é preciso ter um esforço máximo. Porque lá na frente, esses que nos criticaram, esses que nos abandonaram,
eles irão ao nosso encontro. Eles nos buscarão. E nós estaremos fortalecidos o suficiente para estender a mão e auxiliá-los. Contradições teremos sempre, de vez que as contradições nos obrigam ao estudo. E sem estudo, o raciocínio se nos jaz ao nível da rigidez espiritual. Quando nós falamos em estudo dentro da doutrina espírita, as pessoas se assustam. Porque a imagem que nós temos de estudo é aquela imagem que a gente trouxe da infância. A imagem da escola, da carteirinha, da anotação no caderno, né? Estudar para a prova bimestral, estudar para passar de ano. Então, essa é a nossa imagem que nós temos de estudo. Só que nós temos que modificar, e Kardec nos deu a dica. Como que é o estudo da doutrina espírita? Está lá. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos, está lá na introdução do Evangelho. Nós temos que estudar a doutrina espírita como uma ciência. Como que o cientista estuda? O cientista não estuda para tirar nota na prova. Vou pegar o exemplo aqui da pandemia. Os cientistas estão estudando o vírus. Eles estão estudando para tirar nota na prova, para passar de ano? Não. Eles estão estudando para conhecer, para entender e para aplicar esse conhecimento. É assim que a gente tem que estudar. É esse estudo que Emmanuel fala, é esse estudo que Kardec fala. Nós temos que abrir o livro. Quem quer anotar, anota. Quem quer riscar, risca. Mas o principal desse estudo é olhar esse Evangelho, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, enfim, a codificação como uma ciência. Eu tenho que entender isso e trazer para a prática da minha vida. Não é estudar para passar de ano. A gente não faz prova final aqui. A prova é a vida lá fora. Eu tenho que entender o que Jesus está me ensinando para que eu possa viver melhor. E se eu aprender a viver melhor, aqueles que me cercam viverão melhor também. Chamados a amar e auxiliar aos que se nos opõem, é necessário amá-los e auxiliá-los com a tolerância e a bondade com que o Divino Mestre nos amou e auxiliou, incessantemente, enquanto nos opunhamos a Ele. Independente do que fizemos com Jesus ao longo da nossa caminhada, Ele continuou nos amando. Quantos erros nós cometemos? Quantas vezes nós o renegamos? Quantas vezes nós usamos o nome dele para satisfazer os nossos caprichos? E ele nos amou, nos auxiliou e nos deu oportunidades, está nos dando oportunidades, nos dará oportunidade. Então, o que nós temos que fazer com aqueles nossos adversários, nossos opositores, a quem nós chamamos de inimigos? Amá-los e auxiliá-los. Lembrando que amar o inimigo, a gente já viu em outro capítulo, não é, como brinca o presidente da casa aqui, não é casar com o inimigo e levar para casa. É não desejar o mal para ele. É querer que ele se dê bem, que ele siga em paz. Auxiliando quando a oportunidade surge. Opa, a pessoa está precisando de ajuda, às vezes não precisa nem contar. E fui eu que ajudei, eu ajudo sem ele saber. É esse amor, é esse auxílio.
Para nós que aceitamos a jornada para a integração com Jesus, não há possibilidade de recuo. Porque a desistência da luta pela vitória do bem significa perturbação e não equilíbrio, rebeldia e não fé. A partir do momento em que nós fizemos a escolha, vou caminhar com Jesus a partir de agora, não tem volta. A gente pode querer estacionar, a gente pode querer parar, mas a consciência, ela não descansa. Ela vai nos chamar a atenção, ela vai nos dizer, mas olha lá atrás, quanto tempo você perdeu? Quanto tempo você perdeu insistindo na prática do mal, insistindo na prática do erro? Olha agora, olha a luz lá na frente. A nossa própria consciência vai nos chamar a atenção. E ele conclui dizendo, em suma, carregar nossa cruz será desse modo romper com os milênios de animalidade em que se nos sedimenta a estrutura da alma. Jesus vem nos chamando ao trabalho, vem nos chamando para o caminho há milênios. Porque ele é o governador espiritual desse planeta desde sempre. Quando o planeta foi formado há mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, ele já era um espírito puro. E ele já trabalhava por esse planeta. E ele já nos escolheu para vir para cá. Nós já viemos de erros, de tropeços em outros órgãos. E ele nos acolheu, nos deu a chance, nos deu as ferramentas e nos dá até hoje. E depende de nós sair desse emaranhado de quedas, de sofrimento. Porque a gente tem pessoas que perguntam, mas até quando eu vou sofrer? A resposta é simples, só até aprender a amar. Mas eu amo minha família. Não, é amar como Jesus amou. Aí complica, mas não é impossível. Principiando por acender as possíveis restas de luz na selva de nossos próprios instintos, recebendo pela fidelidade ao serviço a honra de trabalhar em seu nome, não através de méritos que ainda não possuímos, mas em razão da misericórdia, da pura misericórdia que ele nos concedeu. Ele, por misericórdia, nos acolheu e nos acolhe. Por misericórdia, ele derrama bênçãos sobre nós 24 horas por dia. Cabe a nós modificarmos o nosso pensamento, as nossas atitudes, para que possamos apreender todas as bênçãos que nos chegam. Então, para o final, eu vou deixar uma mensagem, uma lição de casa do Emmanuel também, para a nossa reflexão, para os nossos pensamentos, nosso autoconhecimento, e a bibliografia, da onde foram tiradas essas lições. Agradecendo a todos e fazendo a nossa prece de encerramento. Agradecendo mais uma vez ao Pai amado, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, de podermos estar aprendendo um pouquinho mais dessa doutrina bendita, rogando ao amado Mestre Jesus que nos envolva em sua luz e que cada lar, onde estiver sendo assistida essa pequena explanação, que a espiritualidade esteja envolvendo os moradores,
acolhendo suas súplicas e amparando a todos os que necessitam. Que assim seja. Muito obrigada.